Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição de hoje, quarta-feira, 5 de julho. A lição 2, ela tem como título Vivendo para louvor da sua glória. A lição de hoje, ela está baseada no livro do apóstolo Paulo, Efésios, do capítulo 1, versículos 11, 14 e 18. E aqui nós temos o verdadeiro conceito de herança. Porque o apóstolo Paulo, ele fala aos crentes de Éfeso que após eles aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor, agora eles são filhos de Deus e que eles também, a partir daquele momento, eram herdeiros do reino dos céus, com Cristo. E essa consciência foi motivando assim, as pessoas a ter um serviço que resulta assim, num crescimento espiritual de cada um, para que eles pudessem receber essa herança, o galardão, na volta de Cristo. E Paulo quis conscientizar os efésios do imenso valor que eles tinham para Deus, e que eles não eram somente herdeiros do Senhor, mas também são heranças de Deus. E isso foi definido antes da fundação do mundo pelo amor do Criador para com toda a humanidade. E no livro do Antigo Testamento, o povo de Deus ele era considerado a sua herança, o legado de Deus, que diz lá em Deuteronômio 9, versículo 29, e no capítulo 32, versículo 9, e Zacarias, capítulo 2, versículo 12. E esse sentimento de ser, ou se tornar herança de Deus, também aparece no livro do apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 1, versículo 18. E é um significado provável do termo Efésios 1:11, que então seria traduzido assim: nele nos tornamos uma herança, como elemento central de uma identidade, de um rótulo, de um membro cristão. E Paulo deseja que os crentes soubessem do seu valor, desse grandioso valor para com o Deus, E eles não só possuem uma herança de Deus, que fala em Efésios 1:14, e também no capítulo 3, versículo 6 e capítulo 5, versículo 5, mas também são herança do Criador e mantenedor do universo. E a vida, ela é o bem mais precioso que Deus nos deu, e ela só tem sentido se nós vivermos em comunhão com o Pai Celestial a todo momento e em todo tempo, nós louvarmos e glorificarmos o seu santo nome, pois este é o propósito daquele que faz e fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de nós sermos para louvar a sua glória. E nós que de antemão sempre esperamos em Cristo. Está lá em Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12. Ao apresentar Cristo como autor da nossa redenção, a revelação desvenda diante de nossos olhos o mistério da vontade de Deus para com todas as pessoas que o invocam. E o Senhor cumpriu a sua promessa enviando seu Filho amado Jesus ao mundo, a fim de nós sermos salvos e sermos para louvor de sua glória, que fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 12. Mas após a sua ascensão, Jesus ele não deixou as pessoas órfãs, pois depois que nós ouvimos e cremos na palavra da verdade, as Sagradas Escrituras, ou seja, ouvir o Evangelho da nossa salvação, fomos selados com o Santo Espírito da promessa, que fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 13. E até o nosso definitivo resgate, que está lá em Efésios 1:14, que acontecerá na grande volta de Jesus. Acontece que os crentes de Éfeso
Eles haviam sido tomados, né, pelo desânimo, né, pela falta de esperança, porque eles perderam a clara noção de quem eram como cristãos, que está lá em Efésios 1:13. E o apóstolo Paulo desejou reforçar essa identidade deles como cristãos. E os crentes não são vítimas de decisões arbitrárias ou de aleatórias, né, de diferentes deuses ou poderes astrais. O cristão, ele tem a identidade em Jesus. E o apóstolo Paulo exorta aos Efésios e a nós a esperarmos sempre em Cristo, que está lá em Efésios 1:12. Sendo sempre, nós devemos estar assim agradecidos, né, e ativos, segundo a sabedoria e o conhecimento que Deus liberalmente nos oferece. E Paulo falou aos Efésios e a todos os crentes que nós somos filhos de Deus e temos acesso de muitas bênçãos, né, por meio de Cristo, né, que nós recebemos essas bênçãos com base nos profundos conselhos, né, e eternas decisões que são de Deus. E o conhecimento das Escrituras nos abre os olhos dos nossos corações, que fala em Efésios 1:18, para nós compreendermos bem, né, as verdades nelas contidas, né, nas Sagradas Escrituras. E estamos a cada dia, através de cultos racionais, de estudos que nós fazemos todos os dias, né, pela manhã, permitindo e dando autorização para que o Espírito Santo trabalhe nossa mente, cure a nossa cegueira com o colírio de Cristo, que fala em Apocalipse 3:18. Os Efésios viram que é o propósito, né, o conselho e a vontade de Deus que possa assim atuar, né, na vida deles em consonância com o plano divino, ainda assim mais amplo, e que sempre a finalidade é de unir todos em Cristo para salvar essa humanidade caída, que está lá em Efésios 1:5 e versículos 10 e 11. Adorar e louvar a Deus o tempo todo é a mais autêntica expressão do amor ao Criador. Assim nós estamos sim demonstrando que nós estamos se aproximando do caráter de Jesus, porque a vida de Cristo em nós irá produzir uma adoração exterior que refletirá o próprio caráter de Deus. E a palavra de Deus é clara ao dizer que nós somos herdeiros do Senhor em Cristo Jesus. Isso porque todo aquele que confessa Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador, vivendo assim numa fé real, aplicando assim o coração aos ensinos bíblicos, né, torna-se também filhos de Deus, com acesso ao Pai e direito à sua herança. E Paulo mencionou isto para os crentes de Éfeso, que eles tinham valor para Deus, que eles eram preciosidades, né, para o Senhor. E eles não só assim possuíam herança de Deus, né, assim como as pessoas também são heranças de Deus. E tal herança, ela é revelada, né, no livro do Apocalipse, quando o apóstolo João, em sua visão na ilha de Patmos, na Grécia, ele nos diz: e eu vi uma grande voz vindo do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse 21, 3 e 4. Então aqui menciona que nós somos herança do Senhor. E aqui Deus está falando de mim, de você, de toda a humanidade, que são herdeiros dele nas mansões celestiais. E o plano de Deus salvar a humanidade é seguro e certo. E por isso nós temos que contar
em nosso coração como já se fosse realizado, que nós já recebemos esta herança prometida por Cristo. Porque tudo isso é uma certeza para todo aquele que crê no Salvador e Senhor. Isso dá plena confiança para todos os cristãos. E esse firme propósito de Deus de desejar nos levar para as mansões celestiais, de nos salvar, sejam fontes assim de esperança, de inspiração e a certeza para todo aquele que acredita. E por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 7, ele nos diz: no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E a salvação que o Senhor Jesus nos deu, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, com toda a riqueza de nós podermos adentrar ao céu, fazer parte dessa herança. Não foi por mérito algum nosso, ou por obras, ou qualquer esforço humano. Foi pelo sacrifício de Jesus. E a salvação foi nos dada pela liberalidade do nosso Senhor Jesus. E quando nós cremos nele e o aceitamos como Salvador, nós obtemos essa herança. A salvação com toda a sua magnitude, e ela é igual para todas as pessoas. A salvação contém esse patrimônio riquíssimo e variado, que contém tudo o que nós precisamos e contém bens de ordem espiritual infindável, como o perdão, o amor, a justificação pela fé, a paz, a comunhão, a alegria, o gozo. Tudo isso são bênçãos, são riquezas. E esses bens que fazem parte da herança já estão na nossa posse. E a morte de Cristo nos deu esse direito para nós tornarmos posse, e cada um tem que querer isto, querer estar no reino dos céus, num lugar onde uma riqueza igual que o ouro jamais viu e que jamais o ser humano poderá imaginar, de tanta beleza que há lá no céu, nas mansões celestiais. Mas é claro que Deus dá esse livre-arbítrio para você decidir ou não, meu amigo, minha amiga. Isso chama-se amor. E é por isso que Deus tem falado com todas as pessoas, através do Espírito Santo, para aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, a sua mente se abre, você passa a ser uma pessoa sábia, você passa a ter entendimento e passa a manusear melhor as Escrituras. Desde, é claro, que haja um coração transformado, uma aceitação verdadeira de Jesus. E é por isso que uma pessoa assim, ela passa a viver em louvor, em oração, tudo para a honra e glória do Senhor. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições, mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto? Com você, minha amiga. Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.